Olá, meu povo, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai tratar de um assunto aí dos mais mega ultra power 2.0 Satanás Edition, de assuntos que caem em provas, provas como o Enem, até em concurso, prova de concurso que tem história, enfim, é um assunto muito cobrado, desde o fundamental até o ensino superior, que é o nazifascismo, né? Então a gente está vendo aqui o período entre guerras. Acabou a Primeira Guerra Mundial e a partir do final da Primeira Guerra Mundial trouxe algumas consequências, né, políticas e econômicas do mundo. E uma das principais consequências aí do final da Primeira Guerra Mundial vai ser o surgimento dos movimentos totalitários, os regimes totalitários. E os principais aí, né, que são os mais cobrados em provas, nós temos aí o nazismo e o fascismo, ok? Então vamos lá estudar o que esses rapazes aqui fizeram, beleza? Então hoje a gente vai tratar a respeito do fascismo, né, nazismo, também da Guerra Civil Espanhola, que é priminha do nazifascismo. Então vamos lá. Né? Características básicas aqui de um regime nazifascista. Né? Lembrando que o termo nazifascista é a junção aí do nazismo alemão com o fascismo italiano, mas nos lugares onde tinha essa mesma característica de dominação ditatorial, houve-se um emprego, né, da expressão nazifascismo para todos esses governos totalitários. Então vamos lá, definição aí o que seria uma definição clássica do que é o nazifascismo. Tipo de governo característico de alguns países no período entre guerras. Aí você pega 1918, o ano que termina a Primeira Guerra Mundial, até 1939, que é o ano que se inicia a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu onde? Principalmente na Itália, né? Na Alemanha, em Portugal e na Espanha. Então você tem aqui na Itália Mussolini, na Alemanha Hitler, Portugal Salazar e na Espanha Franco. Características básicas dos regimes ditatoriais nazifascistas. É um nacionalismo extremo, né? Amam a nação acima de tudo e de todos. Né? Isso ocasionando o que? A xenofobia. Okay? E o que seria a xenofobia? Uma aversão ao estrangeiro. Né? A noção de que só a sua nação é a bela, só a sua nação é perfeita, né? Como Hitler fez, né? Que o ariano, o alemão era perfeito, magrinhos como a lebre, rápidos como a tartaruga, enfim. Então você cria no seu imaginário e no imaginário popular que a sua raça, né? O seu povo é mais perfeito que os outros. Então você cria uma aversão ao estrangeiro e uma supervalorização do nacional, ok? Regimes totalitários, ou seja, os seus líderes tomavam de conta da sociedade de um modo totalitário. Então você tem educação, cultura, a economia, tudo gira em torno das vontades do seu líder. Daí o nome totalitário, ou seja, o cara controla de maneira totalitária, de maneira total. Militarismo, existem grandes investimentos no campo militar, então os caras, mesmo que não estejam em guerra, se preparam para a guerra, investindo em muito armamento, treinamento, aumentando de maneira exponencial a quantidade de soldados. Né? Aqui nós temos também a postura anticomunista. Então, para eles, para os regimes totalitários, entregar as fábricas nas mãos dos sindicatos é completamente inviável. Assim também como para eles é completamente inviável entregar tudo nas mãos da burguesia. Então você tem uma característica aqui de direita, um anticomunismo, mas também tem uma característica aqui mais voltado para a esquerda, ok? Então é como se os regimes totalitários, o nazifascismo, fosse uma terceira via. Nós temos aqui o capitalismo, nós temos aqui o comunismo, e no meio ali, pegando um pouquinho do que tem de ruim nos dois, surge o nazifascismo com as pitadinhas de crueldade. Ok? Então eram anticomunistas, mas também eram antiliberalistas. Né? Ou seja, as fábricas deviam estar na mão do seu líder. Por isso o totalitarismo. Eles só admitem um único partido, ou seja, não existe democracia nos regimes totalitários, só existe um único partido, que é o partido do líder, né? E esse líder é venerado. Existe uma propaganda muito forte em cima dos seus
líderes, né? Um culto ao líder. Se você andasse na Alemanha na época de Hitler, toda esquina tinha um pôster daquele otário lá, todo canto tinha um pôster dele, com aquele bigodinho mimoso. Para quê? Para formar no senso comum a ideia de que aquele líder é a salvação da nação, né? Então, essas são as principais características, características básicas: nacionalismo, totalitarismo, militarismo, anticomunismo, antiliberalismo, unipartidarismo e um culto ao líder, ok? Mas quando a gente vai ver cada país detalhadamente, a gente vai ver que um ou outro tem uma característica a mais ou uma característica a menos, ok? Aqui são as características básicas de todos os regimes nazifascistas, beleza? Outras características aqui, ó, propaganda governamental, justamente para fomentar a propaganda ao líder, né? Uma educação é dirigida, ou seja, a educação é voltada para formar apoiadores do regime. Como eu falei, se é um regime totalitário, eles vão dominar, vão dominar todas as áreas. Então, não é só economia e política que é dominada. Se é totalitário, é tudo, é no total. Então, a educação também é dirigida, a educação é controlada pelas vontades do seu líder, ok? Corporativismo, né? Aqui nós temos na questão do fascismo, esse F aqui vem de fascismo e o N de nazismo. O corporativismo, ou seja, o controle aí pelas fábricas, a noção de todos vão trabalhar para todos, mas tudo controlado pelo Estado, né? Foi muito forte no fascismo. O racismo, né? Que a gente não pode deixar de lembrar do que Hitler fez com os judeus, mais de 6 milhões de judeus mortos da maneira mais cruel possível. Ele que tinha um racismo muito forte em relação aos judeus, a ciganos, a negros, enfim, por ele ser um nacionalista extremado, para ele só a raça ariana, só os alemães deveriam subsistir, ok? Uma característica comum a todos esses regimes nazifascistas é o expansionismo territorial. E esse aqui, preste atenção, esse ponto aqui, essa característica foi o fator primordial para o início da Segunda Guerra Mundial. Okay? Então, nós tínhamos a Europa, nós tínhamos os regimes nazifascistas, todos bem armadinhos, só que aí eles começaram a ver que seus territórios eram pequenos para a sua supremacia. Vão invadir outras terras. E, a partir do momento que eles vão invadir outras terras, aí que fecha a questão das alianças, né? Um país amigo seu é invadido, você vai lá para defender ele. Então, o motivo que levou a acontecer a Segunda Guerra Mundial, né, o estopim, vai ser o expansionismo territorial, sobretudo quando Hitler decide invadir a Polônia. Então, Hitler invade a Polônia, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. E aí começa a Segunda Guerra Mundial, que é assunto para a nossa outra aula. Causas gerais, né, de modo grosso, o que causou os regimes nazifascistas aí? A crise após a Primeira Guerra Mundial. Então, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, se tinha nações aí uma crise humanitária gigantesca, né? Países destruídos, as suas fábricas destruídas, fazendas destruídas, o fornecimento de alimentos abalado, já que a maioria das fábricas durante a guerra foram transformadas em fábricas para armamento, bala, essas coisas. Então, a crise foi generalizada, sobretudo na Europa, com o fim da Primeira Guerra, inclusive entre países que foram vencedores da Primeira Guerra Mundial, ok? Aí vem a crise 29, né, a queda da Bolsa de Nova York, pessoal, que impulsionado pela superprodução, chegou o um momento que produziram tanto, não tinha quem comprar, e não tinham a quem vender, perdão, né, e aí houve uma crise mundial, econômica mundial, porque os Estados Unidos, que era a maior economia do mundo naquele momento, quebrou, simplesmente quebrou, as ações das empresas despencaram e foi um efeito dominó. Afetou até o Brasil, né, que tinha como seu principal comprador de café os Estados Unidos. Beleza? Crescimento dos partidos socialistas, né? Então, viram em países como a Itália, a Espanha, a Inglaterra, o crescimento de países socialistas, eles dizendo, o capitalismo não está resolvendo os problemas não. Passou a Primeira Guerra Mundial, viraram democracia, mas olha, a fome está vindo aí. Os socialistas eles se mostram como uma alternativa. Vamos ser socialistas que a gente vai resolver o problema. Mas aí os nazifascistas não.
Que conversa, vamos ter que dar um jeito para acabar com o socialismo, ok? E também, né, o espírito revanchista. O espírito revanchista, pessoal, ele é aplicado às nações que foram derrotadas na Primeira Guerra Mundial, sobretudo quem? A Alemanha. Então, teve o Tratado de Versalhes, que puniu de maneira muito rígida a Alemanha, e isso fez com que os alemães criassem uma raiva, uma vontade de se vingar, e essa raiva de se vingar, essa revanche, se personificou na pessoa de Adolf Hitler. O cara, depois que assumiu o poder, ele vai emplacar uma luta, uma revanche muito forte, sobretudo em cima da França e da Inglaterra. Beleza? Ó, aqui nós temos os principais ditadores fascistas aí da Europa. O Benito Mussolini, né, na Itália, Franco na Espanha, Salazar em Portugal e o mais famoso de todos, né, ao lado de Mussolini, Hitler na Alemanha. Ok? Então, daqui a pouco a gente continua com a nossa próxima parte.